É verdade que o álcool corta efeitos antibióticos? Essa é uma das perguntas que eu mais recebi durante toda a minha carreira, por incrível que pareça. Era sempre numa questão e num contexto de, tem uma festa para isso, estou usando antibiótico X, será que eu posso beber ou será que vai cortar o efeito? Bem, na aula de hoje a gente vai descobrir se realmente isso é verdade ou se é um mito. Na real, a nossa aula ela vai falar sobre mais do que álcool e antibióticos, mas sim sobre o álcool interagindo com diversas classes terapêuticas. Então, antes de começar o vídeo, deixe um like, se inscreva no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Então, sem mais, vamos para o vídeo. Então, antes de a gente falar sobre as interações de álcool com medicamento, eu preciso dar alguns avisos. Primeiro aviso é que nesse vídeo a gente não vai estar em nenhum momento encorajando ou desencorajando ninguém a consumir bebidas alcoólicas. Não faz parte da nossa ideia e da nossa intenção. Nesse vídeo, a única intenção é de promover e de passar conhecimento com relação à farmacologia, tanto do álcool e de outros medicamentos, e entender realmente que tipo de interação acontece. Mas em nenhum momento estamos encorajando ou desencorajando a utilização de bebidas alcoólicas nesse vídeo. Tudo bem? O próximo passo é que, nessa análise de interação medicamentosa, a gente está levando em consideração um consumo moderado, leve, para que a gente possa fazer nessa análise. Porque, de fato, consumos excessivos, onde a pessoa realmente faz um consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a gente vai ter todo um comprometimento dos sistemas do nosso organismo. Alteração de função renal, alteração de função hepática, alteração cardiovascular, alteração neurológica e do nosso sistema imunológico. Então, obviamente que nesses casos onde os pacientes ou as pessoas elas consomem em excesso bebidas alcoólicas, de fato vai ter uma alteração na metabolização e excreção de diversos medicamentos, e aí fica praticamente impossível a gente poder fazer essa análise, tudo bem? Então a análise hoje é sobre o uso mais social dessas bebidas alcoólicas, tudo bem? Então nesse vídeo a gente não está levando em consideração, por exemplo, doenças base de alguns pacientes. A gente tem doença X ou Y. A gente está falando, a gente vai fazer esse comparativo muito mais farmacologicamente entre álcool e os medicamentos, mas em pacientes que são saudáveis, né? Principalmente que tem a função renal funcional, que a função hepática está tudo ok, que não tem nenhuma alteração de exames, tá? Porque a gente sabe que aí em pacientes que eles não estão saudáveis ou que tem algum comprometimento de sistema, em alguns dos sistemas, essa análise ela pode não ser a mais precisa possível, tá bem? Então a gente sempre vai estar analisando esses indivíduos saudáveis. Mas antes de falar de interação, a gente precisa entender dois pontos sobre o álcool: farmacodinâmica e farmacocinética. Por quê? Porque é como o álcool vai se comportar no nosso corpo. E aí fica muito mais fácil da gente entender que tipo de interação medicamentosa está acontecendo para a gente poder identificá-la. Então a gente precisa entender a dinâmica em que quais receptores o álcool se liga e como ele é metabolizado no nosso organismo. E vocês vão entender o porquê eu vou estar mostrando isso, tá? Tudo bem? Então eu vou mostrar aqui na figura, por exemplo, o mecanismo de ação do álcool. E onde é que o álcool vai atuar? Ele atua no nosso sistema imunológico, né? Ele é uma substância depressora do sistema nervoso central, ele é um psicotrópico, e ele atua no receptor GABA-A, que está relacionado com neurônios inibitórios. Então, o que ele faz? O receptor GABA-A é um receptor de cloreto e ele hiperpolariza o neurônio quando ele está ativado. Ou seja, ele inibe o neurônio, ele começa a inibir as respostas neuronais, ele começa a diminuir as sinapses e os impulsos elétricos em nosso neurônio. Isso faz o quê? Ele ganha essas propriedades sedativas, ansiolíticas, anestésicas, tá? Então, o álcool, ele vai se ligar nesses receptores e vai aumentar, e vai potencializar o efeito do GABA, fazendo com que esse canal ele abra entre cloreto e hiperpolarize esse neurônio. Ou seja, o álcool ele tem esse efeito de ativar neurônios inibitórios e aí, consequentemente, levar a estados de mais depressores do sistema nervoso central. Então esse é o principal mecanismo de ação do álcool. Além disso, com relação ao seu metabolismo, vou mostrar também aqui na figura, isso eu já mostrei na aula do episódio 4, né, os caminhos do álcool no nosso corpo, mas o que a gente pode ver? O álcool ele passa por duas reações, existem duas reações que podem ocorrer para a metabolização do álcool. Primeira é do etanol sendo degradado pela álcool desidrogenase e formando o acetaldeído
acetaldeído esse, que é um metabólito tóxico e que causa diversos sintomas de mal-estar, como, por exemplo, náusea, vômito, enfim, são aqueles sintomas clássicos da ressaca. Logo em seguida, o aldeído, ou acetaldeído, ele é metabolizado pela aldeído desidrogenase, formando acetato e, no fim das contas, gera CO2 e água, e esse é o primeiro passo da metabolização do álcool. O outro passo, a outra via de metabolização do álcool é via citocromo P450, em que o etanol vai ser degradado ou quebrado ou metabolizado pela CYP2E1 e vai formar também acetaldeído, que é o mesmo metabólito tóxico, e a aldeído desidrogenase vai gerar e vai formar acetato, e aí, consequentemente, vai ser convertido em CO2 e água. Então, essa é a rota metabólica do álcool, ela é bem simples e a gente vai entender o porquê que eu estou mostrando ela, porque alguns medicamentos eles podem atuar nessa via e fazer aquele chamado efeito de sulfirão. Bem, mas aí se vocês quiserem entender um pouco melhor sobre essa farmacologia, é só acessar lá sobre essa farmacocinética, é só acessar a aula do episódio 4, que lá tem tudo explicadinho, inclusive falo sobre diversos fatores, como por exemplo, esvaziamento gástrico, comparo entre efeito do álcool entre os gêneros, entre as pessoas, enfim. Vale a pena assistir essa aula. Super indico. Bom, então sabendo da farmacodinâmica e farmacocinética, vamos então para as interações, né? Bem, a primeira interação que eu trago aqui é a interação de álcool com anti-inflamatórios não esteroidais. E aí, os anti-inflamatórios não esteroidais que a gente pode citar como exemplo, né? O ácido acetilsalicílico AS, ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno, indometacina, nimesulida, enfim, qualquer anti-inflamatório não esteroidal. Então, para a gente entender um pouquinho dessa interação, a gente precisa entender como é que um anti-inflamatório funciona, tá? O anti-inflamatório, ele inibe as COX-1 e 2, dependendo se é mais seletivo para um ou outro, e inibe a produção das prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios. A questão é que as prostaglandinas, eles também são mediadores para um funcionamento normal do nosso organismo. Ele também tem uma função fisiológica, em especial a prostaglandina E2, que a prostaglandina E2 ela está relacionada com o quê? Com a proteção do nosso trato gastrointestinal, já que ela estimula a produção de muco pelo estômago para proteger o nosso estômago do ácido. Então, naturalmente, os anti-inflamatórios não esteroidais acabam diminuindo a proteção na nossa mucosa gástrica. Como o álcool também ele é irritante de mucosa e que a gente tem menos muco, o ácido no estômago mais o álcool acaba irritando ainda mais a nossa mucosa gástrica. Além disso, a interação também do álcool com os anti-inflamatórios pode aumentar o potencial de sangramento do trato gastrointestinal, já que os AINES também inibem a produção de tromboxano, que é um mediador da ativação plaquetária, né? Ele está lá na cascata de ativação plaquetária, e aí existe um risco aumentado também de ocorrer sangramento. Então, a interação existe sim com anti-inflamatórios não esteroidais e álcool, tem esse efeito sinérgico por um ser irritante de mucosa e o outro diminuir a produção da proteção do nosso estômago, além dos dois também promoverem um aumento de sangramento. E aí, no final das contas, a utilização do álcool com anti-inflamatórios não esteroidais pode aumentar o risco de sangramento gastrointestinal. E isso acontece, e segundo o UpToDate, inclusive, o UpToDate traz que existe pelo menos um potencial de 2 a 3 vezes maior, uma chance de 2 a 3 vezes maior de causar sangramentos no nosso trato gastrointestinal quando usado concomitantemente, comparado com o uso de AINES sozinho, que também já pode causar esses efeitos deletérios no nosso trato gastrointestinal. O UpToDate traz isso como uma interação do tipo C, né, que é uma interação do tipo de monitoramento de terapia, tá? Então, como conclusão disso, sim, o álcool e anti-inflamatórios têm interação, e há uma interação mais de toxicidade, ou de toxicidade principalmente no nosso trato gastrointestinal. Bem, o segundo comparativo que eu trago aqui é álcool e anticoncepcional. Corta o efeito de anticoncepcionais? Será que a mulher tem mais chance de engravidar se beber e consumir álcool? Corta o efeito? Tem efeito tóxico? O que é que acontece? Bem, isso aqui é simples. Não existe nenhuma evidência. O álcool não corta o efeito dos contraceptivos orais. Não existe nenhuma relação de diminuição de eficácia ou chance maior de engravidar porque está consumindo álcool.
que pode acontecer, naturalmente, que se a mulher ela fizer o uso do anticoncepcional muito próximo do álcool, bebeu muito, e aí vomitar o anticoncepcional, daí vai perder a eficácia. Mas, com relação à farmacologia, não existe nenhuma interação nem farmacodinâmica, nem farmacocinética. Então, como resposta final, não existe interação medicamentosa entre álcool e contraceptivos orais. Independente do contraceptivo, pode ser a mini pílula, que é só progesterona, ou os contraceptivos orais combinados, que é aquele que tem o estradiol e a progestina. Bem, então a próxima interação medicamentosa que eu trago é álcool e benzodiazepínicos. O benzodiazepínico pode ser o clonazepam, diazepam, midazolam, qualquer um desses medicamentos dessa classe, tá? Vou trazer de uma forma genérica porque essa interação é do tipo farmacodinâmica e ela é uma das interações mais clássicas do álcool. Por quê? Lembra que eu mostrei lá atrás mecanismo de ação do álcool no receptor GABA? Todos os medicamentos que atuarem no GABA vão sofrer interação com o álcool. Então, a gente já sabe o mecanismo de ação, né? Os benzodiazepínicos atuam onde? Eles atuam no GABA. Eles atuam no GABA, aumentando a frequência de abertura do GABA, do canal do receptor GABA-A, e aí, consequentemente, a gente vai ter esses efeitos dos benzodiazepínicos, que são efeitos mais sedativos, hipnóticos e também efeitos mais ansiolíticos, porque eles são depressores do sistema nervoso central. Então, imagina só, o álcool age no GABA, aumentando o seu potencial efeito depressor, né? E o benzodiazepínico também. Então, a gente tem uma interação do tipo sinérgica farmacodinâmica. Dois medicamentos que são depressores do sistema nervoso central, então o álcool ele pode potencializar esse efeito depressor dos benzodiazepínicos, e aí, consequentemente, aumentar o estado de sedação do paciente. Então, se ele está usando como ansiolítico, ele vai aumentar esse efeito mais sedativo, inclusive podendo, em doses mais altas, tanto de benzodiazepínicos como de álcool, levar até mesmo ao coma. Então, é uma interação que ela tem um potencial de dano muito grande. Então, como conclusão, ocorre sim interação entre álcool e benzodiazepínicos, é uma interação do tipo farmacodinâmica, uma interação em que promove o aumento do efeito desses benzodiazepínicos, ou seja, a gente tem um aumento do poder sedativo quando o álcool é combinado com os benzodiazepínicos. Então, a próxima interação é álcool e paracetamol. Vocês acham que tem interação álcool com paracetamol? Então, tem sim. Paracetamol paracetamol é o típico medicamento que parece inofensivo, mas não é, né? Então, paracetamol é um medicamento... Qual a grande problemática do paracetamol? É que o paracetamol, em excesso, ele é hepatotóxico, independente de excesso, enfim, mas ele é um medicamento hepatotóxico porque ele produz metabólitos tóxicos para o fígado. O álcool também ele é hepatotóxico, pode levar a cirrose, por exemplo. Mas, quando a gente utiliza o álcool com paracetamol concomitantemente, somente o uso mais contínuo, o que acontece? Além dos dois eles serem hepatotóxicos e poderem causar esse dano no fígado, também tem uma questão de que pacientes ou usuários que consomem álcool de forma mais crônica, eles podem fazer a indução enzimática da CYP2E1. Por quê? Porque ele a CYP2E1 é a enzima que vai quebrar o álcool em acetaldeído. E à medida que você consome mais álcool, o que é que o fígado faz? Promove a expressão de mais CYP2E1. Quando ele produz mais CYP2E1, qual é o objetivo dele? Degradar mais rápido o álcool para eliminar mais rápido do corpo. Por isso que tem aquela questão de tolerância ao álcool. Quem acaba consumindo mais álcool acaba sentindo menos os efeitos do álcool por causa dessa indução enzimática. Então, o álcool está induzindo enzimaticamente a CYP2E1, só que a CYP2E1 ela é responsável também por converter o paracetamol. Ela, quando converte o paracetamol, ela converte o paracetamol em N-acetilbenzoquinonimina, que é o metabólito hepatotóxico do paracetamol e que vai causar dano aos hepatócitos. Então, o álcool, induzindo enzimaticamente, somente nesse uso crônico, nesse consumo crônico de álcool, induzindo enzimaticamente a CYP2E1, o que vai acontecer? O paracetamol, que não é tóxico diretamente, ele vai ser convertido em
no metabólito tóxico, e aí o aumento de concentração desse metabólito tóxico, já que a gente tem mais CYP, vai fazer com que cause mais dano aos nossos hepatócitos. Então, sim, como conclusão, o álcool e o paracetamol, eles possuem interação medicamentosa, tipo farmacocinética, e que pode causar a hepatite medicamentosa. Então, é sempre importante evitar o consumo dessa substância junto com o paracetamol. E o próximo, para encerrar, né, vamos conversar sobre também o mais difícil, o mais complexo de se analisar, álcool e antibiótico. Tá, então aqui depende. A gente tem um monte de antibiótico, um monte de classe terapêutica de antibiótico. Então vai depender mesmo e a gente vai analisar caso a caso. A primeira que eu vou trazer aqui é a interação com o metronidazol, que é a mais clássica. Então, tá, mas só respondendo um pouquinho, vou responder logo a pergunta anterior, tá? Não vou deixar vocês na expectativa. Com relação à pergunta anterior, o álcool, na maioria esmagadora das vezes, não corta o efeito de antibiótico. Não existe, não tem grandes evidências de que reduz o efeito dos antibióticos. Tem um ou outro que ele reduz realmente a concentração do antibiótico no sangue, e eu vou até falar um pouquinho sobre eles, mas a maioria das vezes a interação que existe são interações farmacocinéticas ou interações de toxicidade. A primeira interação, que é a mais clássica, a mais comum, aquela que tem que evitar ao máximo, assim, de tudo que é jeito. Tu não pode ver uma gota de álcool na tua frente que vai dar ruim. Se tiver uma gota de álcool na tua frente, tomar esse medicamento vai dar ruim. Metronidazol, principalmente. Metronidazol e tinidazol. Mas o metronidazol, por quê? Ele é o mais comum, dos mais utilizados. O metronidazol, ele promove um efeito chamado de efeito de sulfirã. A gente voltar aqui para a via metabólica do álcool, a gente vê que o álcool ele é convertido de etanol para acetaldeído, independente se é via CYP ou via álcool desidrogenase. E o acetaldeído é extremamente tóxico. É tóxico. Então, no geral, ele é rapidamente degradado pela aldeído desidrogenase. Só que o metronidazol, o que ele faz? Ele inibe a aldeído desidrogenase. E aí, ao inibir a aldeído desidrogenase, vai sobrar acetaldeído para uma vida. E o acetaldeído ele é extremamente tóxico. Ele traz todos aqueles efeitos de náusea, dor de cabeça, vômito, mal-estar, fraqueza. Assim, ó, horrível, terrível. Inclusive, dependendo da quantidade, é impossível que ocorra algumas convulsões. Então, esse é o tipo de interação medicamentosa que, ó, evitar ao máximo. Nada. Zero álcool. Pois os efeitos realmente são extremamente tóxicos devido ao acúmulo da acetaldeído no sangue. Então, quando se utilizar metronidazol, a indicação é absolutamente nada de álcool. Passando para outros antibióticos, tá? A gente também tem alguns efeitos de sulfirã com relação a alguns outros antibióticos. Pode acontecer de uma forma menos intensa? Pode. Mas existem relatos. Então, Bactrim também é outro medicamento, o sulfametoxazol mais cimetropim também é outro medicamento que pode levar ao risco desse efeito de sulfirã, né? Efeito de sulfirã é esse porque o sulfirã era um medicamento para tratar o etilismo. Ele faz esse efeito de inibir a aldeído desidrogenase para que os pacientes eles tenham repulsa ao álcool e não consigam beber. Mas aí quando bebem com o de sulfirã, acaba tendo todos esses efeitos que eu já falei. Então, ele era usado mais antigamente para isso, tá? Então, o Bactrim também é um desses medicamentos que causa esse efeito. Pode acontecer mais raramente, mas existe a chance de acontecer, tá? O tinidazol também é outro medicamento que pode levar também esse efeito de sulfirã. Então, principalmente são esses dois medicamentos que a gente tem que pode levar a esses efeitos, tá? Com relação a outros antibióticos, o cetoconazol, que é um antifúngico, ele pode sim também levar a um risco de toxicidade hepática, já que o cetoconazol também é metabolizado pelo fígado e tudo mais. Então, os dois podem aumentar o risco de toxicidade hepática e o risco, nesse caso, é um risco D pelo up-to-date. Seclindazol na bula do medicamento traz que é bom evitar a utilização do álcool. O up-to-date não traz nenhuma relação, mas a bula pede para evitar por causa do risco do efeito de sulfirã. Outros antibióticos, a doxiciclina. A doxiciclina tem evidências de que ocorre, principalmente em pacientes que usam cronicamente o álcool, de redução da área sobre a curva, da concentração da doxiciclina
no sangue, aí com isso reduz a sua eficácia também. A eritromicina também é outro antibiótico que pode ter sua eficácia reduzida por diminuição também da absorção, e aí, consequentemente, diminui a concentração da eritromicina no sangue. Algumas cefalosporinas, como por exemplo a cefazolina, ela pode também fazer um efeito de sulfirã. Aqui eu estou citando principalmente os antibióticos, tá? Que tem realmente algum tipo de interação. E, no geral, a maior parte dos antibióticos, os mais comuns que a gente utiliza, assim, para uma infecção de garganta, infecção, uma sinusite, enfim, infecções respiratórias, por exemplo, como a gente usa, ou infecção urinária, enfim. As infecções mais comuns, como, por exemplo, a amoxiclávir, ampicilina, as quinolonas, como ciprofloxacino, levofloxacino, mofloxacino, azitromicina, cefalexina, o fluconazol, usado, por exemplo, a candidíase, nitrofurantoína, por exemplo, também para infecção urinária. Esses medicamentos, nenhum deles tem uma relação de interação medicamentosa com álcool, então não existe nenhum tipo de restrição com relação ao uso ou corte de efeito ou aumento de toxicidade. Alguns podem causar um desconforto gastrointestinal, e aí o álcool ele também causa esse desconforto gastrointestinal? Sim, mas alguns desses podem acontecer. Mas com relação à farmacodinâmica e farmacocinética, não existe nenhuma interação que vá comprometer o tratamento devido à utilização do álcool ou consumo leve, moderado do álcool com algum desses antibióticos. Então, como eu falei, as penicilinas como geral, as quinolonas, essa cefalexina e fluconazol, esses medicamentos eles realmente não têm nenhum tipo de interação. Algum deles, como por exemplo a penicilina, o que acontece é que na hora de, durante, por exemplo, o tratamento via oral, né, que faz o uso das cápsulas, pode acontecer um atraso na absorção. Mas foi visto nos estudos que não tem alteração, por exemplo, na área sobre a curva desse medicamento no sangue, e também não teve alteração nas concentrações, então não tem alteração de eficácia desse medicamento, é mais só um atraso na absorção do medicamento. Obviamente, quando a gente consome quantidades muito grandes de bebida alcoólica, vai ter alteração na metabolização, tá? Também por causa de uma questão hepática, de hepatotoxicidade, quando é um paciente que usa cronicamente. Ou se toma quantidades muito elevadas, pode aumentar a diurese, consequentemente também eliminar mais rápido qualquer medicamento que é mais eliminado por via renal. Mas em consumos normais, consumos mais sociais, esses antibióticos não têm nenhum tipo de interação, tá? Então, assim, para finalizar, e só finalizando essa parte, assim, só reforçando que a gente não está estimulando, nem desencorajando ou encorajando a utilização de bebida alcoólica com nenhum medicamento, a gente só está trazendo os fatos científicos com relação à farmacologia do álcool com esses medicamentos, tá? É importante salientar que geralmente o paciente que está utilizando antibiótico, ele está querendo tratar algum tipo de infecção, então, utilização de álcool, o álcool também tem uma interferência direta com o sistema imunológico, né? Pacientes que usam álcool de forma excessiva, vai ter uma redução da atividade das nossas células do sistema imune e, consequentemente, isso acaba comprometendo um tratamento daquela infecção. Então, tem que também ter essa relação de que o paciente está doente, está com uma infecção, o ideal é que ele não consuma bebida alcoólica durante esse período, tá? Bem, então é isso, pessoal. Agradeço demais a participação de todos vocês. Agradeço quem votou na enquete, escolheu essa aula. Ela ganhou, acho que se eu não me engano, foi 42% de votação para a interação de álcool com medicamentos. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, por favor, deixem um like para apoiar nossos conteúdos. Também se inscrevam no canal, que sempre vai estimular a gente a produzir mais e mais aulas com bastante qualidade, com bastante base científica para a gente saber o que a gente está falando, tá? Então, sem mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.